Oi, gente! Hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de narcisistas. Quem são, onde vivem e o que comem? Hoje, no canal Papo de Terapeuta. Brincadeira. Hoje, gente, é o segundo vídeo da nossa série, né? Sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. Se você caiu de paraquedas aqui, provavelmente você está no meu canal Papo de Terapeuta no YouTube ou na minha página Tami Prado Terapia Floral aqui no Facebook. De qualquer maneira, já me segue, clica no like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, tudo essas coisas aí. E hoje, gente, eu trouxe o tema narcisistas. Por quê? Porque ao longo dessa série a gente vai falar sobre os relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, como eles acontecem, né? E pra gente entrar na dinâmica do relacionamento abusivo, eu preciso saber quem é esse abusivo ou abusiva, né? Então, nada melhor do que nós começarmos entendendo o que é o narcisismo, né? Por que essa pessoa ficou assim? Como é que ela pensa? Quais são as técnicas que ela usa de manipulação? Por quê? Porque quando você entende como o narcisista funciona, você decide se você vai mantê-lo na sua vida ou não. Por quê? Porque tem muita gente que vive um relacionamento abusivo, vive um relacionamento tóxico, e a pessoa fica iludida, achando que um belo dia esse narcisista ou essa narcisista vai acordar e vai falar: nossa, eu tô judiando demais do meu parceiro, da minha parceira, eu acho que eu preciso mudar um pouco as minhas atitudes. Não vai mudar, gente. Se for narcisista, de fato, não muda. Não há mudança. Então, se você identificar que o seu parceiro ou a sua parceira é de fato narcisista, aí você decide se você vai continuar vivendo essa relação ou não. Porque não vai ter mudança. Mas você só vai conseguir sair dessa ilusão quando você de fato entender como ele é, como ela é, como eles funcionam, como eles pensam e como eles agem. Então, vamos começar do começo. O que é o narcisismo, que tem um monte de gente falando aí, toda hora na internet tem alguém falando sobre? Transtorno de personalidade narcisista. E o que é um transtorno de personalidade? É uma maneira de ser, tá? Ah, Tami, mas como que isso acontece? Gente, geralmente, lá na infância dessa pessoa, em algum momento, a realidade da vida ficou muito pesada para ela. Seja por um abandono, seja por negligência parental, seja por algum abuso que ela sofreu. Mas a realidade ficou muito difícil, muito pesada para ela. Então, o que essa criança faz? Ela cria um mundinho dentro da cabeça dela, onde ela é o rei ou a rainha, onde ela é amada, onde ela é idolatrada, onde tá tudo bem, tudo lindo, colorido, florido. E essa criança passa a viver dentro desse mundinho que ela criou. Qual que é o problema disso? Vai crescer vivendo nesse mundinho. Então, é uma maneira de ser. Ela inventou essa maneira de ser para conseguir lidar com aquele momento difícil pelo qual ela teve que passar, tá? Então, vamos lá. O que é um narcisista, basicamente? É um senso de ego totalmente inflado, ou seja, ele ou ela é o melhor em tudo, tudo dele é melhor, tudo dele é mais bonito, tudo dele foi mais caro, tudo dele foi mais trabalhado, em todos os sentidos, tanto do bom quanto do ruim. Tami, como assim? Por exemplo, você tá falando, você vai se encontrar, você tem um date com alguém, vamos supor que é um cara, e aí você fala assim: ai, eu tô de viagem marcada para os Estados Unidos.
O cara fala assim, nossa, já fui 10 vezes, porque eu conheço tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Ou seja, ele vai estar sempre acima de você. Ao mesmo tempo, é aquela pessoa que você fala assim, nossa, você não sabe, eu descobri que eu tô com úlcera. A pessoa fala assim, nossa, eu tenho. Faz tempo. A sua sangra? Porque a minha sangra. Então, quer dizer, até na doença, o dele tem que ser mais grave, tem que ser, entendeu? Tem que estar acima. Tudo é um nível acima, tá? Como que eu identifico o narcisista já no primeiro date? Ele não vai deixar você falar de você. Tudo gira em torno dele. O trabalho dele, o carro dele, a vida dele, o salário dele, os planos dele, as vontades dele. Ele não tá nem aí pra você. Ele vai no encontro pra falar dele. Só fala dele, é só ele que importa. Gente, eu tô usando o pronome ele aqui, mas adaptem a realidade de vocês. Narcisistas, existem homens e mulheres. Existe um estudo da Universidade de Buffalo que diz que existem mais homens narcisistas do que mulheres, mas isso não significa que não existam mulheres narcisistas. Então, vocês adaptem aí para a realidade de vocês, tá? De onde vem esse transtorno? Lembra que eu disse? Experiências, ambiente. Então, assim, é aquilo que eu disse. Em algum momento, a realidade ficou tão pesada que essa criança criou esse mundinho imaginário onde ele é o melhor, onde ela é a rainha, entendeu? E aí, também existe um estudo que diz que há uma predisposição genética, tá? Ou seja, filho de narcisista, talvez seja narcisista também, né? O sobrinho do narcisista pode ser que seja narcisista. Então, existe uma predisposição genética, tá? Sintomas. Vamos lá, quem são eles? Como eles se comportam, né? Como que a gente percebe? Grandiosidade. Se sente superior o tempo todo, tá? É aquilo que eu acabei de falar. O tempo todo ele tem que estar por cima da carne seca, seja pro bem ou pro mal. Se estamos falando de uma doença, ele vai dizer que ele tem a mesma doença, que a dele é mais grave. Se estamos falando de carro, ele vai dizer que o dele é melhor. Se estamos falando de viagem, ele vai dizer que já foi e conhece todo o lugar. Então, assim, sempre ele tá por cima, sempre ele é maior. Preocupação com sucesso e poder. É aquela pessoa que deixa bem claro a ambição que tem, nem que seja para passar por cima dos outros. É aquele que diz, eu vou chegar no topo, nem que eu tiver que pisar na cabeça de todo mundo no meio do caminho. E de fato pisa, porque ele não se importa, tá? Além disso, nós temos aqui, e eu vou fazer um adendo, básico, porque é o seguinte, o narcisista, ele mente até quando não precisa mentir. Vou dar um exemplo básico para vocês que aconteceu com uma paciente minha, tá? Minha paciente namorava um rapaz narcisista. Estava na casa dele numa sexta-feira e ajudou o namorado a lavar o carro. Ou seja, eles lavaram o carro em casa, tá? Ele estava lavando o carro, ela ajudou ele a lavar o carro. Até aí tudo bem. No dia seguinte, eles foram almoçar na casa dos pais dela e o irmão dela chegou com o carro tinindo, encerado, lavado, lindo, maravilhoso. E o irmão comentou que havia levado o carro para lavar em um determinado lavacar
que era um lavacar especializado, que fazia polimento, fazia cristalização, coisa e tal e coisa. Imediatamente, o namorado dela disse para o irmão dela que também havia levado o carro para lavar no mesmo lugar. E ela ficou assim: como? Se foi a gente que lavou o carro. Então, assim, não tinha a menor necessidade dele mentir, né? Ele poderia muito bem ter falado pro cunhado: eu não conheço ainda esse lavacar, que bom que você levou o que você gostou, vou levar o meu também. Não, ele mentiu e disse que também havia levado, quando a namorada sabia muito bem que não, que eles tinham lavado o carro em casa. Então, o narcisista, ele tem uma necessidade de sucesso e de poder a qualquer custo, que ele vai mentir sem dó o tempo todo, tá? Segundo ponto, crença de ser um ser único e insubstituível. Sabe aquele parceiro de relacionamento que fala assim: ninguém vai te amar como eu te amo, ninguém vai te querer, só eu que te quero, só eu que te aguento? É esse cara. Ninguém vai fazer tudo que eu faço por você. Você tem que entender o quanto é maravilhoso estar comigo. Você nem merecia a minha atenção, você nem merecia estar comigo. Eu faço porque eu sou extremamente generoso, maravilhoso e legal. Entendeu? Então, ele é único e insubstituível na cabeça dele. Na cabeça dele, ele tá fazendo um favor de estar com você. Tá? Ele acha que ele tem direito a um tratamento mega especial. Por quê? Porque o narcisista, gente, o que ele quer é adoração. Ele quer ser adorado. Então, ele acha que você precisa bajulá-lo ou bajulá-la o tempo todo. Ele acha que ele é melhor que todo mundo, que ele merece um tratamento totalmente especial, que ele não é qualquer pessoa, e você tem que saber disso. E ele não vai titubear para tacar isso na sua cara. Aquela frase que eu acabei de falar: você tem ideia do namorado maravilhoso que você tem? Então você precisa valorizar isso 24 horas por dia. 24 horas por dia de adoração. É isso que eles querem, tá? Exige admiração excessiva. Acabei de falar. O tempo todo você tem que falar que ele tá lindo, que ele tá maravilhoso. Você tem que fazer exatamente o que ele gosta e só o que ele gosta, porque o que você gosta não importa, não interessa. Tem que fazer só o que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. É assim que você demonstra para ele que você é totalmente apaixonado por ele, que você adora ele ou ela a ponto de fazer qualquer coisa por ele. Inveja crônica. Essa é doída, gente. Esse é um pedaço muito doído da nossa conversa. Vamos lá. O narcisista não admite que o seu parceiro ou a sua parceira tenha mais do que ele. Ai, Tami, mas eu tenho mais dinheiro que o meu namorado e o meu namorado é narcisista. Calma que a gente vai chegar lá. Ele não admite que você tenha o que ele gostaria de ter e não tem. Ele tem uma inveja constante, crônica do mundo. Sabe aquelas novelas mexicanas que no dia do casamento vinha uma irmã malvada e picotava o vestido da irmã que ia casar, picotava o vestido de noiva, e na hora do casamento a irmã não tinha vestido para casar? É sobre isso.
Imagina assim, ó. Tudo que é importante para você, que você gosta, e que não tem a ver com ele ou com ela, ele vai dar um jeito de sabotar. Por exemplo, você sempre gostou de comemorar o seu aniversário, você sempre gostou de fazer festa, reunir a família, os amigos e tal. Entenda que é uma data que é especial para você, não é para ele. É um momento que você é o destaque e não ele, porque é seu aniversário. Só o fato dele ver um monte de gente cumprimentando, um monte de gente dando presente, só o fato dele ver que você tem muito mais amigos do que ele, ou que a sua família gosta muito mais de você do que a família dele gosta dele, já é o suficiente para ofendê-lo. Ofende, ativa o gatilho da inveja. O que ele faz? Ele vai dar um jeito de estragar seu aniversário. E detalhe, ele vai dar um jeito de estragar o seu aniversário e ainda vai sair de vítima na história. Ai, Tami, como assim? Ele vai dar um jeito de bater o carro, ele vai dar um jeito de cair em cima do bolo, ele vai dar um jeito de passar mal, fingir que tá passando mal e fazer todo mundo sair da sua festa para levar ele no hospital. É isso. Por quê? Porque ele não quer que você seja o destaque. Ele não quer que você fique feliz e que essa felicidade não tenha a ver com ele. Para ele é inadmissível que você esteja num degrau acima que ele em qualquer situação, tá? Inveja é aquele namorado que não gosta do teu irmão porque ele tem inveja do carro dele. É aquele namorado que não gosta do teu pai porque tem inveja da grana que teu pai tem. É aquele namorado que tem inveja de você porque você ganha mais do que ele. É aquele namorado que tem inveja de você porque você tem um cargo de chefia e ele não. É aquele marido que não consegue lidar com o sucesso profissional da mulher. Narcisista, tá? Falta de empatia. Nem eu tô entendendo o que eu escrevi aqui. Gente do céu, eu tive que fazer uma colinha para não esquecer nada. Falta de empatia e relacionamentos superficiais. Vamos lá. Muitas vezes, gente, eu atendo mulheres no meu consultório e essas mulheres falam assim para mim: ai, já faz 1 ano que eu tô saindo com fulano, mas o fulano não me assume. Quando eu vou perguntar para ele se a gente tá namorando, quando eu vou cobrar alguma coisa, ele diz que não, que nós não estamos namorando e que eu não tenho o direito de cobrar nada. Quando a mulher me fala isso, eu já sei que o camarada é narcisista. 1 ano de relacionamento. Ele não quer assumir? 1 ano de relacionamento e tá com esse discursinho de não vem me cobrar nada? Peraí. Então, assim, por que o narcisista age dessa maneira? Porque ele ainda não decidiu totalmente qual vítima ele vai levar pra frente. Ou seja, o cara que tá com você faz 1 ano e não te assume, ele não tá só com você. O cara que tá com você há 6 meses e não te assume, ele não tá só com você. Desculpa, mas a verdade é essa. Ele não tá só com você, ele tá escolhendo qual é a melhor vítima. E qual é a melhor vítima para o narcisista? A mais manipulável. Aquela que ele enrola com mais facilidade. Aquela que engole as historinhas que ele conta. Por exemplo, ai, nós não estamos namorando, não me cobra nada, deixa acontecer. A mulher ficou quieta, não cobrou nada, deixou passar.
e ainda continua saindo com ele fala, tá no papo. Essa vai fazer o que eu quero. No vídeo anterior que eu disse, o cara deu um toque do seu esmalte, você foi lá e trocou de esmalte, nunca mais usou, pra ele já entendeu que você é manipulável. Ele não entende que você fez algo para agradá-lo. Não, ele entende que você é obediente, que você é manipulável. Então, os relacionamentos do narcisista são superficiais, porque ele tá sempre de olho na próxima vítima. Ele não se aprofunda em nada. Finge muito bem, mas não se aprofunda em nada. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque, olha, agora vai ser o primeiro tapa desse vídeo, tá? Narcisista não ama ninguém. Só a ele mesmo ou só a ela mesma, tá? Eu sei que é difícil ouvir isso para quem tá se relacionando com um narcisista, mas a verdade é essa. A verdade é essa. Narcisista não ama ninguém. Então, os relacionamentos são superficiais porque para ele tanto faz terminar um relacionamento. Para ele, dispensar alguém é a coisa mais fácil do mundo. Ele não tem aquela empatia de falar assim, nossa, mas ela vai sofrer. Ah, mas eu não queria que ela sofresse. Ah, mas a gente pode consertar. Não, ele quer que se dane. Ele quer que se dane. A verdade é essa. Tá? Exploração dos outros. Essa é clássica, né? Gente, o narcisista, para ele estar com alguém é porque esse alguém tem alguma coisa para oferecer para ele. Seja dinheiro, seja status, seja poder, seja qualquer coisa, tá? Aí eu vou entrar naquilo que eu falei, mas eu tenho muito mais dinheiro que o meu namorado e meu namorado é narcisista. Ou o contrário. Mas o meu namorado tem muito mais dinheiro do que eu. Eu sou uma pessoa de origem muito mais humilde, mas mesmo assim eu vejo que ele é narcisista. Eu não tenho nada para oferecer para ele, mesmo assim ele quer ficar comigo. O que é que você tem para oferecer para ele? Manipulação. Lembra do que eu disse? Você pode não ter dinheiro, mas se ele achar que você tem beleza, que você tem porte e que você é manipulável, que você tá sempre pronta para fazer o que ele quer exatamente do jeito que ele quer, ele vai continuar com você. Se você oferece para ele a adoração que ele acha que ele merece, é isso que você tem para oferecer para ele e ele vai continuar com você. Até ele arrumar uma outra vítima que tenha algo a mais para oferecer para ele. Tipo, eu encontrei uma outra moça que tem mais dinheiro e também é manipulável e também me dá adoração. Tchau e bem, se ele vai trocar sem pensar, na hora. Na hora. É aquele cara que diz que esqueceu a carteira para a mulher pagar a conta. É aquela menina que conta história triste para tirar dinheiro do namorado. É isso, gente. O narcisista mente o tempo todo e quer sempre tirar algo de você. Eu nunca emprestei dinheiro para ele, mas você é conhecida na cidade? Será que através da sua influência ele não conseguiu alguma coisa? Não conseguiu um emprego, não conseguiu um empréstimo, não conseguiu nada? Você entende? Eles sempre estão de olho em tudo que está ao redor. Em tudo. Arrogância e dominância. O que importa é ele. Você que se dane. Ou o que importa é ela. Você que se dane.
É só as vontades dela, o jeito dela, as manias dela, a família dela, os compromissos dela, a agenda dela. Você que se dane para se adaptar à agenda dela. Você que se vire para se adaptar e fazer tudo do jeito que ela quer e pronto. Dominância. Dominância através da birra. Ah, então eu não quero mais. Ah, então se é assim, não quero mais. Ah, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. E aí você fala, não, eu pago pra você. Entendeu? Sempre tem uma birra. Eu falo que assim, a maioria dos narcisistas, quando eles são contrariados, eles agem igual criança birrenta. Igual criança mimada. É a mesma coisa. Tá? Sempre vai ter uma manha para conseguir o que quer. Seja uma manha dominante, daquele que vai te obrigar a fazer alguma coisa, ou uma manha de coitadinho. Ele vai contar uma historinha triste, vai se botar de vítima e você vai ceder e vai acabar fazendo do jeito que ele quer. E essa dominância é primordial para ele. Se ele perceber que ele não tem mais domínio sobre você, que não tá funcionando mais as manhas, as birras que ele fazia, o que é que vai acontecer? Ele escala a tortura psicológica, ou seja, ele aumenta a tortura psicológica. Vou dar um exemplo básico para vocês. Eu tenho uma paciente que no começo o namorado brigava toda vez que era contrariado, ele brigava e dizia que ia terminar. E aí ele pegava a mochila, porque eles moram juntos, ele pegava a mochila e botava umas coisas dentro da mochila. Ah, eu vou sair e tal. E ela ficava desesperada, corria atrás dele, chorava. Não, não vai, vem aqui, vamos conversar e tal. Toda vez a mesma coisa. E aí ele voltava, quando ela ia atrás dele chorando, que era o que ele queria, ele voltava pra dentro, dava um pouco de difícil e tal, e acabava ficando tudo bem. Só que aí ela ficava muito mal, porque toda vez era ela que tinha que correr atrás dele, e por brigas que ela não estava errada. Por situações que era neura dele, pira dele, ela não estava errada. Conversando comigo, eu expliquei para ela que ele não ia embora, que ele não ia terminar, que isso era manipulação. Ela parou de correr atrás dele. Então, quando ele pegava a mochilinha e botava as coisinhas, eu vou embora, ela falava, beleza, vai. Aí ele falou, uai, não tá funcionando mais. A técnica da mochilinha não estava funcionando mais. O que aconteceu? Ele percebeu que a técnica da mochilinha não estava funcionando mais porque ela estava fazendo terapia. O que ele fez? Ele começou a dizer que estava doente e que precisava dela para que ela não fizesse terapia. Ele inventou depressão, ele inventou crise de pânico, ele inventou um monte de coisa. Aí ela me mandou mensagem escondida dele dizendo que a situação estava assim, assim, assado. Eu falei, olha, ele tá mentindo porque ele quer te manipular. Mas eu vou ficar do lado dele porque vai que é verdade, não sei o que. Eu falei, sem problema, decisão é sua. Ficou. Quando ele viu que ela parou com a terapia, ele entendeu que ele ganhou a parada. E aí ele começou a fazer birra tudo de novo. Então, toda vez que ele era contrariado, ele vinha de novo com a conversa da mochilinha e do vamos terminar. E ela percebeu isso. Ela percebeu que ela tinha sido totalmente manipulada. E aí ela parou de correr atrás, ela parou de achar que ele estava doente, ela parou de dar uma dedicação total para ele, porque ela entendeu que ele tinha enganado ela.
Quando ele percebeu que a técnica da doença também já não estava mais funcionando, aí ele escalou para ameaça física. Não agressão, mas intimidação. Então ele começou, toda vez que ele era contrariado, ele começou a atacar as coisas na parede, objetos, a gritar com ela, a falar mais alto, na intimidação. Por quê? Porque daí ela ficava assustada e ela chorava e ela falava, não faz assim, não fala assim, vamos conversar, vem aqui, não precisa ficar desse jeito. E ele ganhava de novo. Então você entende que vai mudando? Quando ele percebe que uma certa maneira de manipulação não está funcionando, ele escala, ele muda. E geralmente aumenta, tá? Vamos lá. Tami, tem cura? Não, tá? Transtorno de personalidade narcisista não tem cura. O que dá para fazer? Então, dá para fazer acompanhamento, terapia floral, e aí a gente consegue minimizar, a gente consegue diminuir os efeitos negativos do transtorno. Porém, sempre tem um porém, né? Porém, transtorno de personalidade narcisista é um dos mais difíceis de tratar. Por quê? Porque o narcisista tem plena certeza que ele é a última bolacha do pacote e que ele não precisa de tratamento, tá? Quando que o narcisista vem tratar? Quando ele é obrigado. Então, por exemplo, imagina que é uma esposa que é narcisista e é casada com um cara que tem muito dinheiro. E ela não quer perder o marido, boa vida que ela tem. Então, se o marido falar, ó, ou você vai se tratar, ou a gente vai acabar, ou o nosso casamento acaba, aí ela busca tratamento. Só que aí ela vai vir, 5, 6 sessões, não vai levar o tratamento a sério e vai abandonar o tratamento. Faz parte da manipulação, lembra? Faz parte do meu show, né? Eu finjo que eu vou fazer o tratamento, finjo que eu tô boazinha, a hora que ele largar um pouco do meu pé, que eu ver que a poeira baixou, eu paro o tratamento e abandono o tratamento. É sobre isso. Então, gente, analisem os parceiros de vocês, né? Até atitudes próprias de vocês. Veja se vocês têm esse tipo de comportamento ou se os parceiras de vocês têm esse tipo de comportamento. Para identificar se existe ou não um narcisista, uma narcisista aí na sua vida, tá? Identificou? Fica atento ao próximo vídeo, que agora nós já sabemos quem é o narcisista, e aí nós vamos para um próximo tópico dos relacionamentos tóxicos, e aí nós vamos falar de tortura psicológica e violência, ok? Esse vai ser o nosso próximo vídeo, o tema do nosso próximo vídeo. Não percam, eu espero vocês no próximo vídeo. Compartilha com alguém que você acha que está precisando identificar um narcisista aí, que de repente está se relacionando com um narcisista ou uma narcisista. Já manda já no grupão do Zap, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!